Como sempre, né, boa noite. É sempre uma honra estar aqui. É uma das o que eu preparo. Eu estava refletindo esses dias, essa semana. Eu dou aula desde os 14 anos, a aula de evangelização. É, e eu falei, puxa, mas há tanto tempo fazendo isso, é, e, e dar aula seja para adultos ou dar palestra, é uma coisa nova para mim. Então, me provoca uma curiosidade de estar estudando outras vertentes que até então não tinha. Isso, o novo já tem uns 4 anos, né? Mas a cada vez eu me descubro, me pego descobrindo coisas novas, descobrindo vertentes novas, coisas que eu não tinha pesquisado. Então, desenvolver palestras, desenvolver as aulas, acho que é um dos exercícios que eu mais gosto hoje em dia de fazer. E motivado esses dias por uma palestra aqui no Caritas, procurem, eu só não lembro agora o nome da palestra, que mostrou o porquê da sequência escolhida pelo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Kardec ele baseou quase que todos os capítulos no Sermão da Montanha. Se você destrinchar, foi o caso do Adriano, né? Se você destrinchar quase todo o Sermão da Montanha, você pega boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo ali. E não está na sequência certa. Então, o capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo não é, não é à toa que é o capítulo primeiro, não vim destruir a lei. E esse capítulo, ele é interessante, e você fala, puxa, por que ele está logo no primeiro, né? Porque ele é uma apresentação, seja do Espiritismo, mas também foi uma apresentação de Jesus. Para contextualizar, vamos pegar o trecho que Jesus fala isso, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. E eu grifei de propósito aqui. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Fala, puxa, que lei que Jesus está dizendo, né? Já havia muita discussão na época de Jesus chegando ali. Oh, Jesus é o rei dos judeus, é o prometido, é o que vai nos libertar aqui. Então havia uma questão política, inclusive. Jesus queria disputar o cargo político da época. E não, ele disse: não vim. E não vim destruir a lei. Que lei é essa? Por isso que ele fala a lei e os profetas. Então vamos entender o contexto que ele estava. Não é ele, né? Mas é a representação dele aqui, dos Dez Mandamentos. Quem que é esse ator mesmo? É o Charlton Heston. Moisés. Então, quem lei era essa? Que profetas ele estava falando? Ele estava falando de toda a cultura hebraica que estava vindo antes. Então, a lei mosaica, digamos assim, a lei vinda de Moisés, ela é um complexo de leis. Que está onde? No Velho Testamento. Então, se nós formos lá pesquisar o Velho Testamento, ele não é só o texto de Moisés. Ele é o texto de Moisés e o texto dos profetas. Então, há de separar o que dali é a lei de Deus e o que dali é a lei de Moisés e dos profetas. Por que, que é importante fazer isso? Porque a lei de Deus, ela provém das leis universais, das leis que se aplicam para todo o universo. As leis de Moisés, as leis dos profetas, elas foram aplicadas para aquela situação específica.
para aquele povo que vivia há 3.000 anos atrás. Para regular, inclusive, situações ali do cotidiano. Então, essa lei, Jesus veio destruir. A lei de Deus, ele não veio destruir. Bom, mudou aqui. Então, entender quem que foi Moisés, um pouquinho, há uma discussão, inclusive, se Moisés existiu ou não. Há quem diga, inclusive, que ele é uma construção de várias pessoas, que ele é um conjunto de mitos que já se não consegue provar, mas não existe prova, evidência histórica de que ele realmente existiu. Importa? Não. Inclusive, esses dias eu vi alguém falando isso. Falou, puxa, hoje em dia a ciência está tão preocupada em provar que Jesus era um homem, a cara de Jesus, se Jesus tinha olho verde, se Jesus tinha olho marrom, castanho, se Jesus tinha pele morena, tinha pele clara, castanho, olho. Tentam pesquisar tanto, gasta-se tanto tempo para provar a humanidade de Jesus, que é a parte que menos importa. É como se a gente pegasse toda a obra, sei lá, de Einstein e reduzisse ao tempo de que ele era estudante do 5º ano na 5ª série. E toda a obra dele ficasse ignorada. Poxa, mas vocês estão pegando a minha menor parte, a minha parte mais transitória, que é a parte humana de Jesus. Sendo que ele não veio para isso. Então, se Jesus era assim ou assado, talvez nos mostre um conforto, mas não é isso que importa. Então, Moisés, ele veio. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa primeira, tem uma mensagem de um espírito que se denomina um espírito israelita, que fala: Moisés é o espírito que ele, Deus, enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Deus enviou Moisés para que ele ficasse conhecido. Opa, peraí. Então quer dizer que ele não era conhecido? Não. Não como um Deus único. Não como esta figura de o Deus, o Criador. Se a gente olhar o movimento aqui da época, vamos trazer um contexto histórico aqui. Mais ou menos 3.200 anos atrás, início da civilização egípcia. Lembra de uma vez a gente discutiu a origem o povo que veio de Capela, veio para cá para ajudar na civilização. Então, esses egípcios que começaram há 3.200 anos atrás, já eram um povo vindo de uma civilização mais evoluída, espíritos, tá? Não eram ETs, eram espíritos encarnados aqui, mas que vieram sim em missão para ajudar quem estava aqui. Quem estava aqui? Os hebreus e mais outros povos, vindos de uma cultura de que acreditava que existiam muitos deuses. O deus da água, o deus da morte, o deus do sol, o deus do fogo. Cada elemento da natureza era um deus, mas não existia um deus só. E às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Mesmo a gente acreditando que existe um deus só, a gente se pega sabe, rezando para deuses ainda da chuva, da água. Então, a novidade qual era? O Deus único. Separou aquele povo que já estava preparado para isso, e veio Moisés. Eles chegaram lá, os hebreus chegaram no Egito em 1700, ficaram lá 400 anos até serem libertos por Moisés. Então Moisés veio 1.300 anos antes de Jesus, ou seja, 3.300 anos contados de hoje. E é interessante perceber isso, que tem mais de 1.000 anos de diferença entre Moisés e Jesus. Lá no ano 1300, ele veio, recebeu os 10 mandamentos, que é a famosa lei de Deus, assim como deu várias instruções para o povo que estava lá. A civilização egípcia caiu mais ou menos ali em 30 antes de Cristo, veio Jesus e só depois, no século I, ali mais ou menos 300 anos depois que Jesus nasceu, que Jesus partiu, que começa o cristianismo.
como religião, organizado. Até antes, então, era correntes aqui e ali. Mas perceba a diferença de tempo. Nós estamos falando de quase 1.600 anos entre Moisés e o cristianismo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Que o Velho e o Novo Testamento são quase contemporâneos, mas não. Por isso que é importante olhar para o Velho Testamento com essa visão. E assim, olhar para os 10 mandamentos também com essa visão. Para quem eles foram feitos? Eles foram feitos para aquele povo quase que ignorante, quase que selvagem, vindo do paganismo e que precisava ser preparado para acreditar num Deus só. E precisava ter regras claras. Quais eram? Não matarás. Mais claro do que isso, acho que não dá. Né? Não pronunciais em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai de santificar o sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não mateis, não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejais a mulher do vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. E lá no começo, eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei do Egito, não adorarei e não prestarei culto soberano a outros deuses. Então, foram regras claras, diretas, numa linguagem simples de entender. Fala, não vai matar o amiguinho. Vai respeitar o amiguinho do lado. Não vai roubar as coisas do amiguinho. Vai aprender a viver em sociedade. Porque vocês não sabem viver em sociedade. E a gente se pega até hoje que não consegue, a humanidade não conseguiu cumprir essas daqui. Esses 10. Como é que a gente quer cumprir regras mais? Como é que a gente quer exigir nossa evolução se a gente não consegue cumprir isso daqui? Não matéis? Pois bem. E aí quem que veio trazer a revolução? Jesus. Porque se a gente olhar nos 10 mandamentos, esses sim são leis de Deus. Aquelas lá são as leis de Deus, vindas de Deus. Tem uma coisa que não está ali, tem uma palavra que talvez seja a palavra mais frequente na linguagem de Jesus, mas que não está em nenhum trecho daqui. Qual é? Alguém, alguém sabe? Amor. Amor e suas variações não está nos 10 mandamentos. E essa foi a grande revolução que Jesus trouxe. Que ele fala: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. Eu vim mostrar para vocês que existe um outro lado. Sabe aquelas leis terrenas, transitórias, que vocês apresentaram? Eu vou resumir todas elas numa só. Eu estou indo para trás. Peraí. Vou resumir todas elas em uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para não ter dúvida que Jesus estava falando das leis anteriores, ele completa: aí estão a lei de todos os profetas. Aí estão a lei toda e os profetas, perdão. Lembram o que ele disse no começo? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Para depois ele falar: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei toda e os profetas. E se a gente olhar, está realmente tudo ali. Não mateis. Não vai atrapalhar o amiguinho. Não vai roubar as coisas do colega. Não vai invadir o espaço do colega. Não vai mentir, não vai fazer falso testemunho contra o colega. Isso. Amar ao próximo como a si mesmo. E essa é a grande revolução de Jesus. Essa é a grande mudança. Ele não traz mais um Deus chefe dos exércitos, o Deus que era necessário para aquele momento, de um povo quase selvagem. Ele trouxe um Deus
de amor, um Deus Pai. Isso era novidade. Por mais que na nossa cabeça hoje parece que é, nossa, que novidade é essa? Era novidade na época. Há 1.300 anos antes daquilo, a novidade era Deus. E agora? Que novidade nós estamos tratando hoje em dia, aqui neste momento? Do Espiritismo. Essa novidade que já apareceu há quase 200 anos atrás, já deu 200? 1860 alguma coisa? É. Essa novidade que nasceu no século XIX é o Espiritismo. E por que nós falamos que o Espiritismo ele é a terceira revelação que Jesus fala? Porque ele também não veio destruir a lei. E é por isso tão importante que está no primeiro capítulo que o Kardec colocou. O próprio Kardec coloca: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, o Espiritismo é cristão? Que é? Porque se qualquer regra do Espiritismo, se não passar na máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está errado. Está errada. E pode procurar, não tem nada que esteja contradizendo isso. Porque foi isso que Jesus falou, esta é a regra máxima. Tudo tem que passar por esse crivo, se não passar, está errado. E o curioso é que se a gente pensar que Jesus não veio trazer uma religião nova. É curioso pensar isso. Jesus criou uma religião nova? Será que Jesus, considerando todos os planetas do universo, Jesus inclusive é o responsável pelo planeta Terra, mas ele cresceu e evoluiu em outra esfera? Porque ele estava aqui, já na posição evoluída, quando o planeta Terra estava assim, ó, começando como uma simples rocha, há 5 bilhões de anos atrás. Então ele veio de outro planeta. Evoluiu, teve 9 bilhões de anos para isso. Assim como inúmeros outros planetas são geridos e possuem civilizações avançadas, sejam encarnadas, sejam desencarnadas. Mas será que Jesus veio para o planeta Terra para criar uma religião específica? Só que para esse planeta? Não. Inclusive está no Obreiros da Vida Eterna. Ele chama de religião do amor universal, ou religião cósmica do amor. Por quê? Porque as leis são aplicadas para todo o universo, senão a gente seria o quê? A última bolachinha do universo? Que teria aqui o único pacotinho que Deus mandou para cá? O seu filho querido? Não somos tão privilegiados assim. Nem tão bonzinhos. Então, é por isso que Jesus falou: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Porque não foi nem eu que inventei, foi meu pai. E essa Fenelon, no capítulo 1 aqui, ele traz um texto muito interessante que ele fala: um dia, Deus, em sua inesgotável bondade, caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Logo no primeiro capítulo. Chacoalhão, assim, né? Para falar, olha, vai vir como veio no passado. E realmente, eu fiz uma linha do tempo aqui para a gente pensar, né? Veio a civilização. Era um período de trevas para os hebreus que estavam ali escravizados. Veio Jesus como a luz. Veio Moisés, perdão. Os libertou dali, preparou o terreno para que Jesus pudesse chegar naquele local, lá na Palestina. Pudesse, numa vila de quase apenas 1.000 pessoas, escolher 12 dos mais simples que ali estavam
fazer palestras ali para, sei lá, 100 pessoas e essa mensagem ser espalhada. Não pela autoridade do medo, como era no Velho Testamento, como foi preciso ser, mas com a autoridade moral de Jesus. A autoridade moral do Espírito de Jesus era tamanha que quem escutasse aquelas palavras ficava tão tocado que não tinha outra senão vontade de sair contando para o mundo. E palavras essas que continuavam carregando de tamanho poder, que bastavam que outros escutassem para que também tivesse essa vontade absurda de sair propagando para o mundo. E foi assim que aconteceu. Começou com 12 pessoas. E se tornou, talvez, uma das maiores religiões do mundo. Estou falando em cristianismo, não da Igreja Católica. É o que Jesus veio. E se a gente olhar em todas as marcos temporais, a gente tem o nascimento de Cristo, o início do cristianismo, veio o quê? Logo ali, o nascimento de Santo Agostinho, em 300, ajudando a consolidar o cristianismo, mas veio logo o quê? Idade Média, Idade das Trevas. A ponto de Jesus chegar de um dos discípulos e falar: a coisa não está boa lá. Preciso de que alguém se voluntarie para ir lá. Quem que veio? São Francisco. Lá para o ano 1000. Veio, deu um chacoalhão, mexeu com as coisas, mas ainda não foi suficiente. Mas mexeu a ponto de seus ensinamentos ficarem perenes. Tanto que a Idade Média foi terminar lá para o ano 1000, lá para o ano 400. Quando São Francisco veio, estava começando a Inquisição. Escutamos? Não escutamos. Mas teve um fim. Do fim da Idade Média começou o quê? O renascentismo, época das luzes, época das grandes invenções, pinturas, pessoas que trouxeram uma iluminação para aquele período tão trevoso que estava acontecendo. Do mesmo tempo, quando começou o iluminismo. E aí o iluminismo nos trouxe o espiritismo. Justamente nessa época de nova iluminação das ideias, uma nova proficiência cultural, que o espiritismo surge nesse berço, justamente na França, o berço do iluminismo. Nada não é pensado, tudo foi calculado para justamente saber. E quando Fenelon disse sede firmes, porque vai vir tempestade, o que aconteceu logo no século XX? 2 guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então hoje nós estamos num período de pós-crise. Virá novas crises? Não sabemos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Estamos aqui para isso. E que bom que estamos no mundo de provas e expiações, porque ainda temos o direito de errar. Podia ser pior. E é, o Espírito, ele fala, esse Espírito israelita, ele fala, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver ideias para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Não acredite, porém, que esse desenvolvimento se afete sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, ideias de Deus, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. É isso que nós estamos trazendo, nós estamos debatendo, nós estamos discutindo. E por isso eu achei tão bacana a gente trouxe logo no começo do ano uma discussão dessa. E tão bacana isso está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E pulou um slide, mas eu só. E é por isso que às vezes que está na prece de Cáritas fala: dás a força a fim de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. E completa: dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa divina e santa imagem. Porque é só através da nossa reforma íntima
que nós vamos ter a condição de se tornar espelho de Deus. Porque enquanto o nosso espelho aqui estiver sujo, ele não vai conseguir refletir imagem nenhuma. É por isso que o Espiritismo nos convida a evoluir, a seguir, e nos dá o alento de falar: não se preocupe, tudo evolui, a vida evolui, você vai evoluir, porque o planeta Terra está evoluindo. Então, quando a gente achar que, puxa, essa semana me deu um desânimo, porque a gente vê tanta coisa, né? Tanto que parece que às vezes está dando passos para trás. Parece que a gente está voltando algumas casinhas. E eu sempre lembro de que nesse jogo da vida, né, a lei do progresso não permite que a gente volte casinhas. Não permite sequer que a gente fique parado. Ela nos empurra. Mas ficar parado e voltar, a gente não volta. Pode ser que a gente saia carregando mais malinhas. Pode ser que o caminho fique mais pesado, porque a gente vai colocando mais coisas na nossa mochila. Mais para frente a gente vai andar. E isso dá um alento. Então, quando eu achei essa mensagem aqui do Emmanuel, falando justamente desse capítulo, quando ele fala, eu não vou ler aquela época comprida, mas quando Deus disse, eu não vim destruir a lei, pensa em vocês também. Porque às vezes a gente entra numa religião achando que isso é a salvação. Que vir escutar é a salvação. Que exteriorizar, ir num templo, seja ele qual for, mas não interiorizar, que isso basta. Porque ele não falou isso. Ele falou, vocês têm que interiorizar, seja vocês o templo. Construa internamente e mentalmente o templo. Não entre no desânimo de achar que está tudo indo mal, de que está tudo indo. Falando, desfaz a cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens feridas e deserções, porque a gente fica, nossa, agora sim eu entrei para o Espiritismo. Por que eu não vi isso antes? É maravilhoso, o Espiritismo é maravilhoso. Todo mundo tem que conhecer o Espiritismo. Por que todo mundo não conhece o Espiritismo? É a única solução. Não há caminho se não for pelo Espiritismo. Opa! Porque a gente começa a achar que quem não está no Espiritismo está errado. Quem não segue o caminho de uma religião, seja ela qual for, está errado. Mas o que Jesus mesmo falou, ele não falou, siga a religião, amai a Deus e ame o amiguinho. Não, ele só falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. E esse é o convite que eu trago aqui para a gente começar o ano, para a gente começar 2025 e para a gente entender o Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, que é não vim destruir a lei. Eu vim complementá-la. Era isso que eu ia trazer para a gente discutir, gente.